Olá, bem-vindos a mais uma viagem na história. Hoje a nossa jornada nos leva para dentro de um dos fortes da linha Maginot e você vai saber como está a linha Maginot hoje. Construída nos anos 30, dentro de uma mentalidade defensiva, a linha Maginot virou um ícone da mentalidade militar francesa que os alemães rapidamente ultrapassaram durante o avanço no início de 1940, na chamada Blitzkrieg. Hoje você vai ter a oportunidade de saber como está a linha Maginot hoje e também visitar o Forte Hackenberg, que é o principal forte, a principal fortaleza de todo o complexo de mais de 700 quilômetros da linha Maginot. Todos os anos eu levo um grupo para visitar, dentro do nosso roteiro da Normandia, Bastogne, França, Bélgica, visitar a linha Maginot, no Forte Hackenberg. E você vai ver cenas da última visita nossa a esta fortificação. Mas primeiro vamos saber como foi construída e para que foi construída a linha Maginot. E a linha Maginot talvez seja um dos pontos mais emblemáticos da Segunda Guerra Mundial, porque ela condensa muito da mentalidade militar que dominava a Europa no período entre as duas guerras. Havia uma preocupação com a Alemanha, que foi derrotada, mas não destruída, vamos dizer assim, ao final da Primeira Guerra. Vocês se lembram que a Alemanha, quando se rendeu, o seu território ainda estava praticamente intacto. As tropas alemãs ainda estavam em território francês. Então, a rendição alemã ela foi muito mais política por conta do novo governo alemão, que tomou posse após a renúncia do Kaiser. Então a rendição foi muito mais política do que militar. Pois bem, pensando nisso, os franceses, já preocupados com uma possível ameaça alemã no futuro, após o fim da Primeira Guerra Mundial e a assinatura do Tratado de Versalhes, os franceses deram início à construção de uma linha de fortificações que serviria para intimidar e para preservar o território francês, intimidando a Alemanha, que já era vista como novamente um inimigo a ser combatido no futuro. A França investiu muito dinheiro na construção dessa linha de fortificações, que teve início a construção em 1930 e a conclusão foi em 1936. Essa linha de fortificações, ela preencheu um grande espaço na fronteira entre a França e a Alemanha, começando na Suíça e indo até a Floresta das Ardenas. A ideia era que essa linha Maginot, essa linha de fortificações, chegasse até o Mar do Norte. Mas, por uma série de estratégias até então tidas como inteligentes por parte dos franceses, eles interromperam a construção quando alcançou a parte da Floresta das Ardenas, ali próxima a Liège. E como ali é uma região que tem muitos obstáculos naturais, a própria floresta, os rios, terreno acidentado, então os franceses fizeram a suposição que não seria necessário fortificar da mesma maneira essa parte da fronteira. E também fizeram uma série de alianças com os belgas, que caso os alemães atacassem a Bélgica, os franceses adentrariam o território belga para unir as linhas de defesa da Bélgica com a da França. Lembre-se que a Bélgica também tinha uma mentalidade defensiva. O ápice dessa mentalidade foi o Forte Eben-Emael, que já foi alvo de um programa nosso. Os franceses, acreditando muito na linha Maginot, não se prepararam para uma guerra moderna. E o que aconteceu é que em 1940, em maio de 1940, os alemães, como os franceses esperavam, atacaram, declararam guerra e atacaram a França, invadiram a Holanda, tomaram o Forte Eben-Emael na Bélgica. Os franceses adentraram a Bélgica junto com as tropas britânicas para fazer frente ao avanço alemão, confiando que mais ao sul a linha Maginot daria conta do recado. Como realmente deu, porque a linha Maginot sobreviveu à guerra praticamente intacta. Mas entre as tropas aliadas e a linha Maginot havia uma brecha nessa rede de defesas francesas, que ficava justamente na Floresta das Ardenas. Os alemães, apostando na velocidade da Blitzkrieg, que é nada mais nada menos do que a combinação de tanques de guerra, aviões, tropas mecanizadas,
passaram rapidamente por essa brecha, invadiram o norte da França e cortaram as tropas francesas e britânicas, chegando até o Mar do Norte, em Dunkerque. Isso fez com que a linha Maginot praticamente não tivesse uso. Os alemães, após dividirem as tropas francesas e britânicas e chegarem a Paris, eles então se aproximaram da linha Maginot por trás, pelas costas. Mas mesmo assim, a linha Maginot estava preparada para defender. Os oficiais e soldados franceses estavam decididos a não se renderem e enfrentar os alemães, mas o governo francês assinou o armistício. Em 2 meses a França se rendeu e a linha Maginot foi tomada praticamente intacta. Para visitar a linha Maginot, não é só chegar no Forte Hackenberg ou em qualquer outro dos fortes que compõem esta linha. Você tem que fazer um pré-agendamento online, é só você digitar aí Forte Hackenberg e você vai encontrar o site onde você pode agendar a visita, porque para entrar na fortificação você precisa ter um guia especializado. O guia sempre é em francês ou inglês, e uma vez dentro da fortificação da linha Maginot, você tem que levar agasalho, pois a temperatura dentro do forte, por mais que lá fora esteja 30, 35 graus, dentro da fortificação a temperatura cai para 10, 12 graus centígrados. E conforme você se movimenta no monotrilho, que corta as instalações, a sensação é ainda mais fria. Então, para visitar a linha Maginot, 2 coisas são importantes: o pré-agendamento e as roupas contra o frio. Estamos diante da famosa linha Maginot, fortificação ultramoderna para a época, construída pelos franceses para deter um possível ataque alemão. Um ataque que viria, só que não em direção às fortificações. Veio, por outro lado, contornando a floresta das Ardenas. Este é um símbolo da mentalidade militar de antes da Segunda Guerra Mundial, especialmente de franceses, britânicos, belgas, a construção de fortes. Este Forte de Hackenberg é uma das principais fortificações na linha Maginot. O Forte Hackenberg é todo preservado, lá dentro tudo funciona. Nós tivemos oportunidade de andarmos no metrô que existe dentro da fortificação, metrô simples, mas que servia para transportar tropas, armamentos, munição, dentro dos quilômetros que o forte penetra dentro da encosta do morro onde ele está localizado. Tivemos a oportunidade de ver também um museu que hoje existe dentro da linha Maginot, dentro do Forte Hackenberg. Esse museu, para minha surpresa, é um museu muito completo no sentido de armas de pequeno porte. Então são metralhadoras, submetralhadoras, fuzis, pistolas, e eles têm uma coleção muito bacana de todo esse armamento, além de terem também outros objetos do dia a dia da Segunda Guerra, como máscaras de gás, tanto para civis como para soldados, uniformes, documentos, enfim, só o museu que existe dentro do Forte Hackenberg já vale a visita. Muitas das engrenagens dos canhões e do sistema defensivo que compunha a linha Maginot ainda funcionam no Forte Hackenberg. E nós tivemos a oportunidade de vê-las em movimento, em ação, o que foi um tremendo de um privilégio, pois é a história ainda viva. Após percorrermos o interior da linha Maginot, nós tivemos a oportunidade de sairmos no topo da casamata principal do Forte Hackenberg. E tivemos a oportunidade de observar como que funcionavam os canhões rotativos da linha Maginot.
Os canhões, eles tinham uma cúpula de metal e com a aproximação do inimigo, teoricamente, essa cúpula levantaria e os canhões poderiam disparar em qualquer direção e com um alcance de até 8 km de distância, esses canhões rotativos da cúpula da linha Maginot. Essa imagem talvez seja mais emblemática do que era essa fortificação. Na Primeira Guerra Mundial, essa mentalidade defensiva de fortificações também reinava no alto comando francês, e muitos fortes foram construídos. Um destes fortes, que tem um vídeo aqui no canal, o Forte Douaumont, na Batalha de Verdun, foi tomado pelos alemães. E para os franceses retomá-lo em 1916, foi uma luta tremenda, pois a fortificação era muito bem construída. No caso da linha Maginot, prevendo exatamente isso, que a fortaleza Hackenberg, por exemplo, estivesse no poder do inimigo, os franceses desenvolveram uma técnica, ou seja, colocaram um ponto fraco que só eles, franceses, construtores, sabiam. E quando os alemães defenderam o Forte Hackenberg contra o avanço americano, os franceses mostraram onde era o ponto fraco. Uma das paredes externas do Forte Hackenberg não tinha 3 metros de espessura como todo o complexo, tinha apenas 1 metro. E os canhões tinham um ponto cego para quem viesse do interior da França. No início de 1945, quando os americanos, avançando em direção à Alemanha, encontraram o Forte Hackenberg, eles perguntaram então aos franceses: existe algum ponto mais fácil para conseguirmos penetrar na fortaleza e desalojarmos os alemães? Os construtores franceses então apontaram: existe uma parede que tem uma espessura de apenas 1/3 do normal, e os canhões não podem apontar para quem vier do interior da França. Desta forma, os americanos atingiram esse ponto fraco, penetraram no interior do Forte Hackenberg e renderam a guarnição alemã que ali estava ainda resistindo ao avanço americano. Nada como a guerra para ensinar. Você pode visitar conosco o Forte Hackenberg, a linha Maginot, dentro desse roteiro que fazemos todos os anos, 2 vezes por ano, em junho e em setembro. Os nossos grupos visitam a Normandia, a Bélgica, Waterloo, Bastogne, Verdun, todas as praias onde aconteceram os desembarques, e você pode se juntar a nós nesta aventura. Entre em contato pelo nosso WhatsApp e garanta o seu lugar nas próximas jornadas. Era isso que eu tinha por hoje. Espero que você tenha gostado do vídeo. Se gostou, não esqueça de dar um like nesse programa, se inscrever no canal e deixar o seu comentário. A sua opinião é muito importante para nós. Aproveite também e garanta a sua camisa comemorativa dos 200 mil inscritos do canal, que pode te levar para a Normandia de graça. Estamos iniciando agora a venda do segundo lote das camisas. Adquirindo a camisa, você concorre a um pacote de viagem para os 80 anos do Dia D, que acontecerá em 2024. Participe! Para adquirir a camisa é fácil, é só entrar em contato pelo nosso WhatsApp. Logo, logo eu quero mostrar sua foto aqui com a camisa do Viagem na História também. E eu volto logo com mais histórias. Até mais!